Você já se perguntou por que alguns ambientes parecem paralisados no tempo, como se cada objeto carregasse uma dor que ninguém ousa tocar? Por que certas vítimas de abuso narcisista não conseguem limpar, nem organizar, nem mover uma cadeira de lugar sem sentir que estão violando uma lei invisível? E se eu dissesse que o caos ao redor não é apenas desordem, mas um espelho exato do que foi despedaçado por dentro? Carl Jung dizia que o inconsciente não esquece, ele se esconde. Mas quando o ambiente se recusa a mudar, será que é o espaço que está preso ou é a alma? A casa de uma vítima pode parecer cheia de coisas, mas o que realmente pesa não são os objetos. É a presença ausente do trauma, um espectro silencioso que ainda dita regras, mesmo sem voz. O narcisista pode ter ido embora, mas deixou para trás um sistema simbólico de culpa, vergonha e controle que aprisiona como correntes invisíveis. Jung nos alertava: onde há sombra não integrada, haverá repetição inconsciente. Mas o que acontece quando essa sombra se instala nos detalhes mais banais do cotidiano, como dobrar uma toalha ou limpar uma gaveta? Limpar parece simples, até que se torne um ritual de julgamento. Cada gesto vira um tribunal interno, onde a vítima revive críticas, humilhações e ameaças que já deveriam ter cessado. Não estamos falando apenas de poeira acumulada, mas de símbolos da psique que se recusam a morrer. E quanto mais se evita tocar nesses espaços, mais eles se tornam túmulos emocionais. Jung afirmava que aquilo que você resiste, persiste. E aqui, a resistência não é preguiça, é um mecanismo de sobrevivência psíquica. Você acha que arrumar uma cama é apenas um ato comum? E se fosse, então por que algumas pessoas evitam isso como quem foge de uma sentença? Existe um labirinto emocional onde cada cômodo representa um fragmento da identidade perdida. Jung enxergava o lar como uma extensão simbólica do self. Então, quando o caos reina por fora, o que será que está implodindo por dentro? E mais ainda, o que esse não-ato está tentando proteger, esconder ou manter em silêncio absoluto? Se você chegou até aqui, já percebeu que não estamos lidando com organização doméstica. Estamos diante de uma linguagem psíquica oculta, um código que protege segredos enterrados sob camadas de trauma. Este vídeo não vai te oferecer uma solução fácil. Vai te guiar até a borda do abismo interno, onde Carl Jung dizia que moram as verdades que ninguém quer enfrentar. E se você tiver coragem de atravessar essa porta, verá que limpar, de verdade, nunca foi sobre a casa. Foi sobre o inconsciente e o que ele ainda não está pronto para deixar ir. Há casas que não falam, mas gritam. Gritam pelas roupas acumuladas, pelas louças esquecidas, pelos cantos onde a poeira se aninha, como se soubesse que ali ninguém ousa mais tocar. E por trás dessa imobilidade, há um coração ferido tentando existir em silêncio. Carl Jung dizia que tudo aquilo que não é enfrentado no consciente se manifesta como destino. Então, o que você vê quando entra num quarto, um caótico de alguém que sobreviveu ao abuso narcisista, será apenas bagunça ou um mapa emocional traçado com cicatrizes? O corpo sabe, a alma lembra. Mesmo quando a mente tenta racionalizar, minimizar, silenciar, o inconsciente não coopera. Ele guarda, ele protege, ele espera, e é nessa espera que o caos se instala. Não porque a vítima quer viver no meio da desordem, mas porque tocar, limpar, organizar, seria como acordar um monstro adormecido. Cada objeto está onde está por uma razão invisível. Cada pilha acumulada é uma muralha contra algo muito mais avassalador do que um chão sujo. O narcisista pode ter partido, mas deixou uma presença diluída nos móveis, nas paredes, nas memórias que ainda se recusam a aceitar que o pesadelo passou. E se limpar significasse reabrir uma ferida ainda latejante? E se arrumar a casa fosse como apagar as últimas provas de que aquilo aconteceu mesmo, de que a dor foi real?
Jung compreendia como poucos essa dinâmica. A psique se recusa a soltar aquilo que ainda não foi compreendido. Então tudo permanece onde está, até que a alma esteja pronta para mover o que o corpo congelou. Não é preguiça, não é desleixo, é uma forma simbólica de autoproteção. Porque no momento em que se ergue da cama para mudar o cenário externo, há uma força invisível que segura pelos tornozelos e sussurra: você não merece paz. Você não pode mudar isso. Você ainda está sob o meu domínio. E por mais que essa voz não tenha mais dono, ela ecoa como um feitiço antigo lançado por alguém que já não está, mas que continua reinando em silêncio. A vítima olha em volta e sabe o que precisa ser feito. Mas existe um abismo entre saber e conseguir, e esse abismo é preenchido de lembranças distorcidas, gatilhos escondidos em detalhes que ninguém mais percebe, regras não ditas que foram internalizadas sob pressão, medo e chantagem emocional. Jung nos alertava que o trauma molda o inconsciente como uma rocha esculpida pela dor. E essa rocha se torna o chão onde a vítima pisa todos os dias. Como limpar o lugar onde cada passo dói? Há uma culpa silenciosa em cada tentativa de mudança. Como se reorganizar a estante fosse um ato de traição ao que foi vivido. Como se abrir a janela fosse um desafio ao luto não resolvido. Porque o narcisista ensinou que tudo fora do controle dele era punição. E agora, mesmo sem ele, o sistema de punição permanece. Invisível, mas cruel. A vítima vive num campo minado emocional onde o simples gesto de dobrar um lençol pode acionar memórias enterradas sob anos de medo condicionado. A mente tenta racionalizar, basta começar. Mas o corpo trava. As mãos hesitam, o tempo se arrasta, porque o que precisa ser limpo não está só no chão, está nos símbolos, nos sentidos, nos significados que cada coisa carrega. Um objeto quebrado não é apenas lixo, é o retrato de um momento em que a voz foi calada. Um casaco velho pode ter sido o único abraço num inverno emocional. Como descartar o que, mesmo ferido, ainda serviu de escudo? Jung chamaria isso de conflito entre o ego ferido e a sombra viva. E o pior é que ninguém vê. Amigos julgam, familiares aconselham, vizinhos cochicham. Mas nenhum deles sabe o que é acordar numa casa onde até o silêncio foi colonizado pela dor, onde tudo parece imóvel, porque o trauma ainda respira em cada canto. Jung acreditava que só ao iluminar a sombra o ser humano poderia se tornar completo. Mas até lá, o caos permanece como um reflexo legítimo da alma ferida, não como fraqueza, mas como um grito de socorro que ainda não aprendeu a virar palavra. Você sente isso também? Essa sensação de que há algo dentro de você, esperando há anos por um momento de permissão? Como se uma parte sua, ainda ferida, estivesse pedindo: não mexa, ainda dói. Mas e se for justamente esse não mexer que te mantém acorrentado? O inconsciente envia sinais, e o caos à sua volta pode ser um deles. Um código, uma linguagem, um pedido desesperado para que você finalmente ouça o que ainda não foi dito. Porque talvez, apenas talvez, o que você chama de bagunça seja, na verdade, um altar para aquilo que ainda precisa ser libertado. Existe um instante sutil, quase imperceptível, em que a vítima de abuso narcisista percebe que levantar do sofá para limpar a sala não é apenas um gesto de cuidado, é um gatilho, uma armadilha invisível, uma simulação perigosa da submissão que um dia a esmagou. E é aqui que surge o segundo golpe oculto deste labirinto psicológico. O ato de arrumar ativa, no inconsciente, o papel do servo. Não é limpeza, é rendição simbólica. E por isso a vítima trava, porque dentro dela um conflito primordial começa a pulsar. Se eu limpo, será que estou obedecendo?
Carl Jung chamava isso de reencenação do complexo. Aquilo que um dia nos feriu, se não for conscientizado, retorna em forma de comportamento, padrão ou impulso. Assim, ao segurar uma vassoura, não é raro que a vítima sinta o corpo inteiro reviver o peso de uma obrigação que não era escolha, mas imposição. Um gesto simples pode se transformar em um retorno brutal ao passado. O olhar crítico do narcisista observando tudo, esperando falhas, descontando frustrações em cada imperfeição deixada para trás. E essa memória, mesmo ausente de palavras, se instala como um espectro sobre o presente. Então, arrumar não é mais apenas uma decisão cotidiana, torna-se uma ameaça à autonomia recém-conquistada, porque o inconsciente não distingue passado e presente da maneira que o ego deseja. Ele reage a símbolos, e o ato de limpar pode representar para essa psique ferida um retorno involuntário à escravidão emocional. A vítima teme, sem saber por quê, que ao dobrar roupas ou esfregar o chão, esteja de algum modo validando a lógica do abusador. Você só serve se for útil, você só vale se sacrificar. Mas há algo ainda mais cruel nesse segundo. Golpe. Não é apenas a associação simbólica com a submissão, é o medo de que, ao voltar a se mover, ela também volte a se apagar. Porque o narcisista exigia obediência silenciosa. Tudo devia brilhar, exceto a própria vítima. Ela precisava limpar a casa, mas suprimir a si mesma. E agora, mesmo livre, a memória corporal carrega essa equação. Fazer algo bom para o ambiente é se anular outra vez. E nesse ponto, a vítima se perde entre o desejo de mudança e o pavor da repetição. Você já se sentiu assim? Dividido entre fazer o que sabe ser bom para si e o medo de que isso custe sua liberdade? Carl Jung afirmava que a maior batalha do ser humano ocorre entre o desejo de evolução e o terror da autodescoberta. E limpar, nesse contexto, é mais do que um ato. É um teste, um ritual que provoca perguntas existenciais. Será que estou repetindo o script do passado? Será que, ao limpar, estou aceitando que fui domesticado? Ou será que, ao evitar limpar, estou finalmente gritando que não sou mais de ninguém? É aqui que o ciclo emocional se complica, porque mesmo que a vítima tente racionalizar e afirmar que está no controle, algo dentro dela sabota cada tentativa. Ela começa e para. Ou pensa em limpar e desiste, ou olha para o caos e finge que ele não a afeta, mas no fundo ela sabe que afeta sim. E esse saber silencioso é uma das dores mais solitárias que existem, porque ela não consegue explicar para os outros por que o simples ato de guardar sapatos no armário parece, por dentro, uma punição ancestral. Jung nos ensinava que os traumas criam estruturas defensivas altamente simbólicas. E o lar é um dos primeiros espaços onde essas defesas se cristalizam. A casa vira uma fortaleza, mas não contra o mundo, contra a repetição da dor. Então, quando a vítima evita limpar, não é desinteresse, é autoproteção, porque arrumar pode representar, no nível simbólico profundo, uma aceitação da identidade que o narcisista tentou impor. A identidade da serva, da obediente, da mulher que se anula pelo bem do outro. E o paradoxo se instala. Quanto mais a vítima quer sair do passado, mais o passado se infiltra nos pequenos gestos. E então a vítima começa a se perguntar: será que fui programada para obedecer ao ponto de não conseguir mais agir sem me sentir punida? Ou pior, será que estou evitando limpar porque ainda estou presa a ele, mesmo sem querer? Essas perguntas são lanças que perfuram o véu da consciência. São inquietações que doem mais do que a própria sujeira acumulada. É nesse estado de tensão contínua que a vítima vive, entre a culpa por não conseguir mudar e o medo de que mudar signifique trair sua própria dor. Jung chamava isso de dissonância simbólica.
quando dois aspectos da psique entram em conflito sobre o mesmo gesto. E até que essa dualidade seja acolhida, integrada e compreendida, a vítima continua paralisada, porque limpar a casa, neste contexto, não é organizar o espaço. É arriscar-se a reencenar a própria prisão. E aqui está o detalhe mais perverso. O narcisista talvez nunca tenha mencionado isso com palavras, mas ele moldou a realidade ao redor de tal forma que a vítima aprendeu, sem perceber, que qualquer iniciativa era suspeita, qualquer atitude autônoma podia ser punida, qualquer mudança no ambiente precisava da aprovação do dono do espaço. Agora, mesmo sem esse dono, a prisão persiste, porque a cela não está mais no mundo externo, está onde Jung dizia ser mais difícil libertar, dentro do inconsciente. Existe uma dor silenciosa que se esconde entre objetos quebrados, papéis empilhados e roupas esquecidas. Não é apenas bagunça, é resistência, é memória, é cicatriz. E é nesse ponto delicado da travessia que se revela o terceiro golpe, sutil, mas absolutamente devastador. Vítimas de abuso narcisista evitam limpar e arrumar porque sentem, em um lugar que nem sabem nomear, que ao fazer isso estarão apagando as provas do que sobreviveram. Como se o caos ao redor fosse o último testemunho daquilo que o mundo insiste em não acreditar. Carl Jung dizia que aquilo que não é trazido à consciência retorna como destino. Mas o que acontece quando a única forma de provar que a dor foi real é preservar o vestígio desorganizado que ela deixou? A vítima olha ao redor e vê mais do que coisas. Vê marcas, fragmentos de momentos, resquícios de lutas travadas sozinha no escuro da alma, quando ninguém estava olhando. E tocar nesses objetos, reorganizar esse espaço, é como virar as costas para algo que ainda grita dentro do peito. Aconteceu e ninguém viu. O mundo tem pressa. A sociedade cobra recomeços, força, superação. Mas o inconsciente ferido tem seu próprio tempo, suas próprias exigências simbólicas. Jung nos alertava. A alma não se reconstrói sob ordens externas. Ela precisa ritualizar, expressar, simbolizar. E o ambiente caótico, por mais disfuncional que pareça, é um altar não verbal, onde a vítima ainda se reconhece. O caos torna-se linguagem, um grito visual, uma âncora para uma identidade que foi estilhaçada e ainda não sabe como se refazer sem apagar sua origem. Imagine alguém olhando para a própria casa como se fosse uma cena de crime. Mais um crime psíquico, sem sangue, sem provas, sem testemunhas. Apenas ela viu, apenas ela sentiu. E tudo o que restou foram esses detalhes aparentemente insignificantes. A pilha de louça que ela não teve energia para lavar na noite da última humilhação, o copo trincado que escorregou da mão quando ela ouviu a última ameaça, a roupa jogada no chão no dia em que percebeu que já não chorava mais. Como limpar isso? Como dizer adeus ao que ainda pulsa no silêncio? E aí surge a armadilha. Porque a mente diz, você precisa seguir em frente, mas o coração responde, se eu apagar tudo, quem vai lembrar que eu existi naquela dor? O terceiro golpe se instala como um dilema psíquico profundo. Manter o ambiente como está é perpetuar o trauma, mas limpá-lo é como cometer traição contra si mesma. E Jung sabia que todo o processo de individuação passa por esse ponto. O momento em que precisamos deixar morrer não apenas o que nos feriu, mas também o que nos definiu na dor. A vítima então paralisa, não por incapacidade, mas por luto não elaborado, porque limpar exige uma aceitação que ainda não veio. Requer o reconhecimento de que sim, aquilo passou, e que agora ela está viva, mas não é mais a mesma. Jung falava sobre a morte simbólica do ego como um processo necessário para o renascimento interior. Mas nesse caso, o ego ainda está lutando para provar que sobreviveu.
E o caos é o único certificado emocional que restou. É aqui que o espaço físico vira um campo de batalha entre a dor do passado e a promessa de um futuro que ainda assusta. Porque o novo, o limpo, o organizado, o calmo, parece para essa psique ferida um território estranho demais. Como confiar na paz, quando toda vez que ela surgiu foi destruída por mãos que diziam amar? Como acreditar que a ordem não é o prelúdio da próxima explosão? Jung dizia que a alma traumatizada se apega à dor porque ela é familiar. E o novo, por mais bonito que pareça, é sempre uma ameaça quando a alma ainda está em estado de alerta. O terceiro golpe é, portanto, a prisão do testemunho. A vítima se sente guardiã de sua própria história, e apagar os rastros, por menores que sejam, parece uma violência maior do que suportar o caos. Porque esse caos fala, esse caos lembra, esse caos protege. É como se as paredes ainda contassem segredos, os objetos ainda falassem, as cores ainda chorassem. E ao tocar neles, ao organizá-los, a vítima teme se desconectar da parte de si que ainda está lá, caída no chão daquele quarto, esperando por um socorro que nunca veio. Essa é a contradição mais profunda. O que a fere também a ancora. O que a aprisiona também a valida. E por isso, o processo de limpeza emocional é tão devastador quanto o próprio trauma. Não basta jogar fora, é preciso ritualizar. É preciso ouvir o que cada pedaço de bagunça está tentando dizer. Porque, como Jung explicava, nada sai do inconsciente sem antes ser visto, reconhecido e transformado. Não se limpa o que ainda está vivo. Não se organiza o que ainda precisa ser compreendido. E então ela hesita. A mão estende-se para o pano de limpeza e recua. Porque ali, naquele gesto banal, existe uma escolha simbólica que poucos entenderiam. Continuar sendo a curadora silenciosa de sua própria história, ou deixar o novo ocupar o lugar da memória. Mas quem é ela sem o que viveu? Quem será ela quando tudo isso desaparecer? Essas são perguntas que não têm resposta imediata, mas que ecoam. Ecoam como sinos na alma. Ecoam como portas que só se abrem quando estamos prontos para entrar num lugar onde o passado finalmente pode descansar. Há momentos em que não é o ambiente que assusta, mas o reflexo que ele devolve. O quarto golpe, silencioso, implacável e muitas vezes incompreendido, surge quando a vítima de abuso narcisista começa a evitar limpar e organizar porque, ao fazer isso, vê a si mesma demais. Cada canto da casa se transforma num espelho, deformado, carregado de símbolos que gritam o que ela preferia não lembrar. E ao tentar arrumar, ela se depara com fragmentos de uma identidade despedaçada, uma biografia desbotada, um eu que foi apagado aos poucos e que agora reaparece nos cantos, nos objetos, nos silêncios. Carl Jung dizia que o inconsciente busca se manifestar o tempo todo, não apenas em sonhos, mas nos gestos cotidianos, nas resistências mais sutis, nas imagens que insistem em reaparecer mesmo quando desviamos os olhos. E arrumar o espaço, neste contexto, se torna uma convocação involuntária ao confronto. A vítima mexe numa gaveta e encontra um bilhete antigo com uma letra que já foi sua, e se pergunta: onde está essa mulher? Toca um vestido que não usa há anos, e o tecido parece conter ecos de risos que hoje lhe parecem estranhos, distantes, quase falsos. O perigo não está nas coisas, está no que elas devolvem. Porque, ao limpar, ao reorganizar, a vítima é forçada a olhar para o que foi deixado para trás, não só no ambiente, mas dentro de si. Ela começa a lembrar de quem era antes do olhar do narcisista reescrever sua história, antes das críticas sussurradas diluírem sua autoestima, antes do amor distorcido corroer sua percepção de valor. E quanto mais ela limpa,
mais se aproxima dessa parte adormecida de si, uma parte que dói reencontrar, porque lembrar dela é também lembrar de tudo que foi arrancado no processo. É como abrir uma caixa e encontrar dentro não só objetos esquecidos, mas versões inteiras de uma mulher que ainda vive lá. Uma mulher que sonhava, que confiava, que caminhava de cabeça erguida antes de ser ensinada a andar em silêncio. Jung falava da necessidade de integrar as partes rejeitadas do self. Mas isso exige coragem. E muitas vezes a vítima não está pronta para olhar nos olhos da sua antiga força, porque ela vem acompanhada de uma vergonha silenciosa. Como deixei isso acontecer comigo? É nesse ponto que o quarto golpe se instala com mais força, porque o ambiente deixa de ser apenas um espaço físico e passa a funcionar como um cenário interno, onde cada gesto cotidiano revela feridas que ainda sangram. A vítima evita limpar não por desleixo, mas porque sente que está prestes a se encontrar com alguém que ela enterrou. Alguém que ainda respira, mesmo sob camadas de dor. E arrumar esse espaço seria como abrir um caixão emocional e descobrir que aquilo que ela tentou esquecer está vivo, ainda espera, ainda chora. A vítima percebe que limpar, nesse caso, não é reconstruir, é escavar. E isso a assusta, porque não há garantias sobre o que será desenterrado. Talvez uma lembrança boa demais, que a faça sentir falta do que perdeu. Talvez uma memória cruel, que a jogue de volta no ciclo de culpa. Talvez um nome, uma carta, uma fotografia, um perfume esquecido. Jung dizia que todo sintoma é uma tentativa de cura, e o caos, aqui, é um sintoma que protege, um sintoma que diz: ainda não estou pronta para lembrar quem fui antes de ser desmontada. Há um tipo de dor que não quer ser curada com rapidez, porque ela ainda está tentando fazer sentido de si mesma. E o quarto golpe respeita essa lentidão psíquica, ao mesmo tempo em que a envenena. Porque quanto mais a vítima evita limpar, mais ela se desconecta de sua força atual. Ela começa a achar que é preguiçosa, fraca, desorganizada. E não percebe que está apenas tentando não morrer de novo ao reencontrar pedaços do que foi. É uma luta silenciosa contra a memória, que se esconde em cada prateleira. A vítima talvez deseje mudar tudo, pintar paredes, jogar coisas fora, abrir as janelas. Mas algo dentro dela paralisa, porque ela sabe, mesmo sem saber, que fazer isso significaria reviver. E reviver exige coragem. Jung ensinava que o processo de individuação passa por atravessar o inconsciente e reencontrar a alma nas ruínas. E talvez, para essa vítima, as ruínas ainda sejam o único lugar onde ela se sente verdadeira. Porque fora delas, tudo parece um teatro onde ela ainda não aprendeu a atuar. Ela tenta varrer o chão e sente um nó no estômago. Toca a moldura da parede e sente um arrepio estranho. Abre um armário e fecha em seguida, como se algo ali dentro a estivesse observando. São os fragmentos dela mesma, ainda vivos, esperando por acolhimento. E Jung diria: o que você evita ver em seu mundo externo é aquilo que mais grita dentro de você. O quarto golpe, então, não é sobre sujeira. É sobre espelhos. Espelhos que não mentem, que não perdoam, que não esquecem. E no meio dessa confusão emocional, ela começa a se perguntar: será que um dia eu vou conseguir tocar esse espaço sem me despedaçar? A resposta não está fora, não está no tempo, está na integração. E para isso, o caos precisa ser olhado com compaixão. Porque só assim a vítima conseguirá transformar o ambiente não como uma imposição, mas como um ritual de reencontro. Reencontro com si mesma, com sua história, com sua força esquecida, com sua identidade que, aos poucos, começa a emergir das sombras. Há uma hora do dia em que tudo silencia. Nenhum barulho lá fora, nenhuma notificação no celular.
apenas o peso da existência pairando sobre os móveis parados. É nesse momento que o quinto golpe se revela, não com palavras, mas com uma sensação. Um vazio denso, sufocante, como se cada parede estivesse empurrando para dentro tudo aquilo que a vítima passou anos tentando esquecer. O quinto golpe é este. A casa torna-se cúmplice da autoanulação. Não é mais apenas um espaço, é uma extensão da própria submissão. E ao pensar em limpar, em mexer, em alterar, ela sente que estaria traindo o pacto silencioso que fez com o abandono. Carl Jung dizia que onde falta consciência, sobra destino. E a vítima, muitas vezes, não percebe que sua resistência em transformar o espaço tem raízes em um acordo inconsciente. Se ela tornar a casa viva, se ela iluminar os cantos, se ela devolver movimento ao que está estagnado, algo dentro dela também será chamado a despertar. E ela tem medo, porque despertar exige presença. E estar presente, depois de anos vivendo anestesiada, pode ser mais assustador do que qualquer memória de dor. É como renascer sem ter onde colocar os pés. Esse pacto com o vazio se forma aos poucos. O narcisista foi se impondo lentamente, tomando espaços que antes pertenciam a ela. E quando ela finalmente se viu sozinha, a casa já não era mais dela. Não no sentido simbólico. Cada objeto carregava o peso da vigilância, cada ambiente uma cobrança muda. E assim, com o tempo ela aprendeu a não ocupar mais os próprios lugares. Deixou de decorar, parou de cozinhar, evitou-se olhar no espelho, silenciou sua música preferida, tornou-se invisível até para si mesma. E agora, qualquer tentativa de limpar é também um ato de retorno. E esse retorno dói mais do que a sujeira acumulada. Você já tentou reorganizar um lugar que parece ter esquecido o que é ser lar? Não há pano que limpe o silêncio impregnado. Não há vassoura que varra a ausência. A vítima entra num cômodo e não vê desordem. Vê um eco do tempo em que ela deixou de existir para não provocar, para não ser criticada, para não ser punida. E o ambiente aprendeu esse comportamento. Tornou-se estático, apagado, cúmplice da sobrevivência. E quando ela pensa em reorganizar tudo, sente que está violando um território que, mesmo doente, ainda a reconhece. O quinto golpe é o mais perigoso porque não se sente de uma vez. Ele se infiltra como poeira fina, acumulando-se nos detalhes. No depois eu guardo, no amanhã eu mexo nisso, no não vale a pena. E quando se dá conta, ela já construiu um castelo de desculpas onde mora sua dor. Jung dizia que o ser humano não se ilumina imaginando figuras de luz, mas, sim, tornando consciente a escuridão. E aqui, essa escuridão é a cumplicidade entre a vítima e o ambiente que representa sua rendição emocional. Não é simples romper com esse padrão, porque há um ganho simbólico na estagnação. Ela não precisa se confrontar, não precisa decidir quem é agora. O caos à sua volta justifica a confusão interna, dá sentido à dor, valida o cansaço, protege da culpa, e ela vai se alimentando disso como quem vive de migalhas emocionais, porque acredita inconscientemente que não merece um lar vivo, que não merece recomeçar, que não merece estar bem. Afinal, foi assim que o narcisista a ensinou. Todo desejo de brilho será punido. A vítima pode até tentar mudar. Um dia, acorda e diz: hoje vai ser diferente. Abre as janelas, respira fundo, separa os sacos de lixo, coloca uma música, mas basta um cheiro, uma lembrança, um objeto fora do lugar, e tudo volta. A apatia, a dor difusa, a voz interior que diz: pra quê? Vai mudar o quê? O quinto golpe sopra nos ouvidos como um sussurro velho disfarçado de preguiça. Fica como está, assim está seguro, assim ninguém te machuca. De novo. E ela se senta, exausta sem ter feito nada, porque lutar contra essa prisão simbólica cansa mais do que mover caixas. Mas há um detalhe que escapa aos olhos de quem vê de fora.
Esse caos não é só resistência. É também um pedido de ajuda, um código secreto, um aviso de que há vida ali dentro tentando voltar. Jung explicava que toda sombra, quando iluminada, revela potência. E esse ambiente paralisado, cheio de memórias, é também uma oportunidade de renascimento. Mas o ego teme a transformação, porque transformar significa deixar ir. E deixar ir é perigoso quando não se tem certeza do que virá depois. Então ela hesita, mais uma vez, e talvez chore, não porque não consegue limpar, mas porque sente que, ao fazer isso, precisará encarar uma nova versão de si mesma, uma versão que ainda assusta, porque não tem script, não tem regras, não precisa agradar. Essa nova mulher que começa a nascer na borda do caos pode não ser aceita por todos, pode não ser compreendida, mas será finalmente livre. E a liberdade, depois de anos em cativeiro emocional, também machuca, também assusta, também exige luto. Esse é o quinto golpe. O ambiente torna-se símbolo da própria mutilação interior. E mudar esse espaço é declarar guerra contra tudo o que um dia a ensinou a se apagar. Mas guerra não se vence sozinha. É preciso rede, escuta, ritual, tempo e, mais que tudo, é preciso que a própria vítima se veja, se aceite, se toque, não com pressa, mas com verdade, porque somente quem aceita sua escuridão é capaz de reorganizar a luz. Há uma armadilha mais perigosa do que o abuso em si. É aquela que continua viva muito tempo depois do abusador ter ido embora. O sexto golpe, talvez o mais sorrateiro de todos, se manifesta quando a vítima de abuso narcisista evita limpar e arrumar porque, inconscientemente, passou a ver no caos a única forma de controle que ainda lhe resta. É um paradoxo cruel. Ela perdeu o domínio sobre sua história, sobre seus afetos, sobre sua própria voz. E agora, a única coisa que ainda parece pertencer a ela é a desordem ao redor. É como se o mundo interno tivesse implodido e o caos externo fosse a única prova de que ela ainda tem algo sob o próprio comando, mesmo que esse comando seja o da própria destruição. Carl Jung dizia que quando a psique sofre violência, ela não se organiza em defesa, ela se fragmenta. E onde há fragmentos, há tentativas desesperadas de reconstrução. Só que essa reconstrução nem sempre vem pela ordem. Às vezes, vem pela recusa em tocar qualquer coisa, porque tocar é ceder. Limpar é se expor. Arrumar é abrir espaço para algo novo. E o novo, para quem foi ferido, não é promissor, é ameaça. O novo pode parecer bonito, mas ela já viu o belo virar monstro. Já viu sorrisos virarem facas. Já viu promessas se transformarem em grilhões. Então, nesse labirinto psicológico, ela começa a alimentar uma ilusão. Enquanto tudo estiver bagunçado, ninguém vai tentar se aproximar. E se ninguém se aproximar, ninguém vai me machucar. Essa lógica parece irracional, mas no Mise-en-tout, nível do inconsciente, faz todo o sentido. Jung falava sobre os mecanismos arquetípicos de defesa que criamos para sobreviver ao insuportável. O caos, aqui, é um escudo. Um campo minado emocional onde ela dita as regras, mesmo que sejam regras de destruição. Porque ser destruída por si mesma parece menos doloroso do que ser destruída por outro. Ela começa a desenvolver uma espécie de relação afetiva com a própria bagunça. Sabe onde está cada coisa. Conhece os montes de papéis, as gavetas entulhadas, as roupas espalhadas. Aquilo que os outros veem como negligência, para ela é um mapa. Um mapa de dor, sim, mas também de pertencimento. A desordem virou território, virou identidade. E o simples ato de tentar organizá-la traz pânico, porque limpar esse espaço seria como perder o último vestígio de quem ela se tornou após o trauma. Seria como apagar a única evidência de que ela lutou com tudo o que tinha e sobreviveu.
O sexto golpe é traiçoeiro porque se disfarça de escolha. A vítima diz que prefere assim, que funciona desse jeito, que não gosta de ambientes muito certinhos, mas na verdade está agarrada a uma fantasia de poder que nasceu no exato momento em que ela foi destituída de todos os outros. O narcisista tomou suas decisões, sua autonomia, sua capacidade de confiar. E agora ela construiu um universo onde ninguém mais manda, nem mesmo ela. É o caos que comanda. E enquanto ele estiver presente, ela sente que, pelo menos, algo lhe pertence. É nesse ponto que a desordem vira resistência simbólica. Não uma resistência à mudança, mas à vulnerabilidade. Porque reorganizar a casa seria como abrir portas internas que foram trancadas com cadeados forjados em dor. Seria permitir que o novo entrasse. E o novo traz riscos, traz expectativas, traz possíveis relações. E com elas, a chance de repetir o mesmo ciclo. Jung dizia que aquilo que não é integrado retorna como destino, e ela sabe, mesmo sem saber, que ainda não tem forças para quebrar esse ciclo. Então se mantém onde está, protegida pelo caos, mas o caos cobra caro. Ele oferece controle, mas suga energia vital. A casa desorganizada, com o tempo, deixa de ser um abrigo e se torna uma cela. E ela, que antes sentia poder ao manter as coisas como estão, começa a se sentir refém da própria prisão simbólica. Sabe que precisa sair, mas não sabe como. Porque o caos não é só fora. Está impregnado nos músculos, nos pensamentos, nos sonhos. E como Jung sempre alertou, não há cura possível enquanto a sombra não for vista. E aqui, a sombra não está mais escondida, está escancarada, mas ela ainda finge que não. Ela começa a se perder entre o cansaço e a culpa. Dorme cercada por objetos que a lembram que fracassou. Acorda tentando não ver o que está diante dos olhos. Cria estratégias para ignorar a bagunça, mas não consegue ignorar o que ela representa. E a cada tentativa de mudança, o medo retorna. A mesma voz do passado ressurge, sussurrando: você não vai conseguir, você nasceu para obedecer. Você não é capaz. E o caos, irônico e cruel, parece confirmar essas palavras. Cada pilha, cada mancha, cada armário entulhado diz: veja, você continua aqui. É por isso que o sexto golpe é tão profundo. Porque ele não vem de fora, vem de dentro. Não foi o narcisista que deixou a casa assim. Foi a ferida que ele criou e que ela, sem perceber, alimentou. E agora ela teme o vazio que virá se tudo for removido. Porque se o caos desaparecer, o que restará? Quem ela será sem isso? Quem poderá reconhecê-la sem a moldura da dor? O caos tornou-se um ritual de autoproteção. E a limpeza, uma espécie de transgressão ao único sistema que ainda responde ao seu comando. Mas Jung nos lembra, não há evolução na repetição inconsciente. É preciso ver o que sustenta o ciclo, e nesse caso, o que sustenta a bagunça é o medo ancestral de confiar outra vez. Medo de ser vista, medo de existir sem o disfarce da desordem. Porque existir plenamente é arriscado, é imprevisível, é estar viva, e estar viva, para quem foi silenciada, é o maior ato de coragem que existe. Há lugares dentro de nós que ninguém nunca visitou, espaços silenciosos, onde a memória não fala em palavras, mas em gestos interrompidos, em prateleiras cheias demais, em camas nunca feitas. E foi nesses espaços que caminhamos juntos até aqui, não com os olhos, mas com a alma. Porque o que se revela na superfície do lar, quando atravessado pela lente de Carl Jung, é apenas a borda visível de uma ferida mais antiga. A ferida de ter sido forçado a desaparecer dentro da própria existência. O caos à nossa volta nunca foi o verdadeiro inimigo, ele foi testemunha,
um guardião silencioso das partes que não puderam ser protegidas quando tudo desmoronava. E agora, depois de cada camada exposta, de cada símbolo reconhecido, resta a pergunta que ecoa: o que acontece quando enfim nos permitimos tocar o que antes evitávamos? Quando reconhecemos que a poeira, a bagunça, o silêncio eram formas de dizer ainda não estou pronta? Nada do que você ouviu aqui foi sobre limpeza. Foi sobre retorno, sobre escavar as ruínas e reencontrar nelas vestígios de quem você foi antes do apagamento. Porque cada objeto que pesa, não pesa por si, pesa pelo que carrega. Histórias nunca contadas, versões suas que esperam desde sempre o olhar da compaixão. Jung sabia que o inconsciente não esquece. Ele apenas se oculta, à espera de que tenhamos coragem de sentar à sua mesa e ouvir. Talvez você ainda não consiga mover nada. Talvez só consiga respirar um pouco mais fundo, e isso já é sagrado. Porque o despertar não vem com claridade, vem com sombra, com desconforto, com lentidão. E é nesse ritmo interno, às vezes imperceptível, que as verdadeiras transformações começam. Não nos gritos, mas nas pequenas reconciliações com aquilo que parecia perdido. Nada está perdido. Enquanto o mundo cobra performance, aqui se convida presença. Enquanto dizem supere, Jung nos ensinaria, integre. Porque aquilo que você evita ver não desaparece, se transforma em destino. E é por isso que este momento importa tanto, porque ele é uma pausa no tempo. Um espelho virado para dentro, um convite a se tocar, não para consertar, mas para acolher. Você pode voltar para os seus cômodos com os mesmos móveis, mas algo mudou. O olhar, a escuta, a reverência pelo que ainda pulsa, mesmo entre as rachaduras. Porque toda alma, em algum momento, precisa reconhecer suas ruínas para descobrir que é dali que brota a reconstrução, não como imposição, mas como florescimento inevitável. Talvez amanhã você mova uma xícara de lugar, ou dobre uma blusa antiga. E nesse gesto quase invisível, Jung sussurraria: você começou. Porque o verdadeiro início nunca é grandioso. É íntimo, é invisível, é profundo. E quando você estiver pronta, a casa, essa extensão do seu inconsciente, vai entender. Ela não precisa de pressa, precisa de verdade. Se esse mergulho te tocou em algum lugar que você não consegue nomear, então compartilhe, comente, espalhe essa jornada para alguém que ainda vive cercado de silêncios. Inscreva-se para continuar viajando por esses territórios da alma, onde cada passo é semente e cada escuta é cura. Algumas casas não pedem faxina, pedem perdão, e quando esse perdão chega, o que parecia imóvel, finalmente respira.